próximo passo da IA generativa é o que são os agentes. Então, os agentes, eles vão ser assistentes que vão ter especialidades, vão ter conhecimentos que vão ajudar e vão conversar entre si. Então, você pode criar ele utilizando essas ferramentas que eu comentei com vocês e publicar eles ou nos seus aplicativos, ou dentro num próprio aplicativo que você faz no Power Platform, ou até mesmo dentro do próprio M365 do Copilot. E qual que é o espectro dos agentes? Então, isso aqui é um conceito que eu quero deixar para vocês, que é o seguinte: você hoje tem os agentes que são conversacionais, que eles são aqueles que são mais simples, que eles vão trazer informações. Então, você vai conseguir recuperar informações, que é um termo que é o termo do retrieval. Você traz as informações através dos seus próprios documentos. Você ensina ele, você coloca os seus dados estruturados, não estruturados, também estruturados, num banco vetorial, ele faz uma busca, traz para você uma resposta em cima daqueles documentos. Ok, esse é o mais simples, isso é o que a gente faz, é muito mais tranquilo de você fazer. Ele usa uma tecnologia chamada RAG, R-A-G, e aí você tem o resultado e já é um grande ganho. Aí você vai ter um segundo passo desse agente, que é ele ter a capacidade de gerar ações. Então você vai solicitar algumas ações para ele. Então, no caso de um caso de uso de um contrato, então eu vou fazer uma análise de um contrato e eu vou renovar esse contrato. Então, eu tenho já o meu agente treinado para poder responder sobre esse contrato e ele vai trazer para você o, a ação. Então, olha, eu quero que você renove esse contrato, quero que você elabore esse documento, preenchendo essas informações com o cliente para mais 2 anos. E ele devolve esse documento para você preencher. Então, é uma ação que você faz. Então, esse daí é o segundo, é o acionável, onde você vai pedir para ele as informações. Tem uma outra camada de profundidade que eu vou trazer para vocês também, depois que eu vou falar do autônomo. O autônomo, o que que ele é? Você pede para ele te informar dependendo de alguns gatilhos, de algumas condições. Então, eu quero que você me envie um e-mail, você vai pedir para ele de uma forma conversacional, toda segunda-feira, com os contratos que vão vencer naquela semana. E você também avisa a minha assistente, ou o meu assistente, ou o meu cliente, de que aquele contrato vai vencer pelos e-mails. E aí você consegue programar, você consegue deixar ele com uma tarefa autônoma. Você consegue deixar ele programado, ele vai ter essa capacidade. Olha que incrível, pessoal. É muito, muito legal essa abordagem, esse nível do espectro do agente. E quando a gente fala de acionável, pense que ele vai ser a sua interface para os sistemas que vocês têm hoje. Então, eu estava conversando com um cliente agora, antes da gente entrar para a aula, eu falei para ele e perguntei, olha, qual que é, você tem, ele tinha trazido alguma situação, eu falei assim, você tem API do seu sistema, um sistema legado, feito em Vue.js, né? Ele falou, tenho as APIs. Eu falei, putz, então ótimo, dá para a gente poder fazer uma camada para poder consolidar essas APIs, que é um outro agente que é capaz de fazer essa integração com as APIs e conversar com outro agente, que vai ser o agente que vai estar no campo com o cliente, onde ele vai pedir, eu quero que você me traga os últimos pedidos desse cliente que eu estou indo visitar o cliente X, né? Eu vou visitar a Petrobras, então eu quero que você me traga aqui quais foram as últimas compras que eles fizeram com a gente, qual que é o preço médio, né, do produto. E ele vai lá, busca através desta profundidade do acionável que eu quero trazer para vocês e traz essa resposta aqui. Então, é essa que é a ideia do próximo passo. A gente vai começar a ter dentro da empresa as interfaces agênticas. Então, a gente provavelmente não vai entrar mais em formulários, a gente vai poder ir conversando e esses formulários não vão mais, de uma certa forma, existir. Muito bem, pessoal, a gente já está já aqui chegando na reta final, eu estou com uma sede de responder as perguntas, eu estou vendo algumas perguntas aqui, são muito boas as perguntas, eu vou pedir depois para a Pigato me ajudar aqui nas perguntas, mas o que que a gente viu hoje, pessoal? Então, a gente viu o que que é a inteligência artificial generativa, como ela está redefinindo esses nossos processos, como identificar os melhores casos de uso, então a gente viu ali a forma como que a gente aborda, como escalar a adoção com governança, vimos o caso de sucesso da Petronet, que é incrível, o time que entregou aqui na L3 está muito de parabéns, e vimos o futuro.
da AI generativa com os agentes inteligentes. Então, para a gente finalizar, quais são os principais aprendizados aqui, para a gente já ir para as perguntas e para a surpresa que eu tenho aqui para vocês aqui no final. Então, primeiro, a AI generativa já é realidade. Então, boa parte aqui das pessoas já estão já utilizando, já tem já casos de sucesso, tem casos, claro, de desafios que não deram tão certo. Por quê? Porque sem dados prontos não há valor. Então, se eu não tiver essa estrutura muito bem definida, se eu não tiver essa consciência da turma de que se eu colocar ali coisas que não são boas, vai sair respostas não boas. Então, um caso clássico é a questão de você criar uma AI generativa para o pessoal de benefícios. Ah, eu tenho reembolso em viagens internacionais? A resposta é sim, você tem, é US$ 100. Aí, se você perguntasse de novo, ou se você tivesse um contexto anterior, em que dentro do banco vetorial ele ia orientando outros documentos, ele respondia que você não tinha. Por quê? Porque você tinha dentro do conteúdo informações antagônicas, informações que não eram corretas. Então, num documento estava que você tinha o seu reembolso de US$ 100 e no outro documento não tinha. E a gente conseguiu pegar isso na governança. Então, na hora que a pessoa falou, não, peraí, eu perguntei uma hora, tinha, outra hora não tinha, ele deu um negativo na resposta, e aí a gente foi lá e a gente viu que realmente tinha dados antagônicos. Então, os dados têm que estar prontos ali, tem que estar pelo menos o mínimo adotado, ajustado. Então, você fazer uma adoção estruturada reduz o risco e acelera o seu resultado, tendo a governança, né? Falando de tecnologia Microsoft, há sim uma tecnologia ideal para cada cenário. O Copilot M365 faz o seu Copilot Chat agora também, Copilot Studio, o Azure Foundry, que é a plataforma toda ali que você vai ter para trabalhar, que vai atender diferentes níveis de complexidade. E a gente, com o nosso plano claro, que a gente trouxe para vocês aqui, com essa metodologia estruturada, suporte contínuo, que é o que a gente chama que é o nosso programa de adoção, que a gente guia as empresas para poder buscar esse resultado dentro da sua companhia.